Combinado, pessoal? Então, eu vou pedir aos meus colegas, ao professor Marcelo, por exemplo, que me avise se está vendo o conteúdo aí, professor. Está enxergando? Perfeitamente, professor Vitor. Maravilha, então. Vejam, eu sou o professor Vitor Mirchavka Júnior, já falo um pouquinho mais a meu respeito. Quero dar boa noite a todos e a todas que estão nos privilegiando, disponibilizando um pouquinho do seu tempo nessa quinta-feira, que eu tenho certeza, em muitos lugares, inclusive onde eu moro, está muito chuvosa, tempestades, raio, trovão, queda de luz, etc. Mas é uma grande felicidade, uma grande honra, um grande privilégio recebê-los e recebê-las aqui para o evento 2022. Vou fazer uma rapidíssima abertura do evento, pessoal, porque aqui, na verdade, o foco, né, a nossa intenção é dar voz aos nossos 5 convidados especiais. Então, vamos lá. Quero reforçar a gratidão de vocês estarem aqui presentes. É uma honra receber. Dor de barriga e tal. Tem algum microfone aí de alguém ligado com dor de barriga? Não se incomoda, não tem problema. Vamos lá, então. E eu queria dizer o seguinte, nós tivemos para esse evento, porque a divulgação exclusiva foi feita lá no LinkedIn, nós tivemos mais de 1.800 pessoas interessadas. Nós estamos aqui em praticamente 70 pessoas nesse momento, juntas na sala de conferência no Zoom, porque é um evento online, gratuito e aberto. As vagas são limitadas porque a minha conta do Zoom, que é quem hospeda esse evento, ela tem um limite de 100 participantes. Portanto, quem sabe a gente vai chegar nesse limite ainda hoje. Mas é muito gratificante perceber que todo mundo que está aqui está preocupado, está interessado, está concentrado, tenho certeza, em entender o que está acontecendo no mundo hoje, fazer uma reflexão, acompanhar as mudanças e, quem sabe, melhor planejar, melhor pensar, se preparar para o ano de 2022. E aí, só queria falar um pouquinho a meu respeito para vocês, mas é muito rápido, tá certo, pessoal? Queria saber se vocês conseguem entender ou enxergar alguma relação entre uma vaca, o Chewbacca do Star Wars e aquela sopinha japonesa, o misoshiro. Alguém consegue ver alguma relação entre essas 3 coisas? Pensa um pouquinho aí, vamos usar a criatividade nesse início de conversa aqui. Eu vou ajudar todo mundo a entender qual é a correlação entre a vaca, a sopinha japonesa, o misoshiro e o Chewbacca. A correlação é com o meu nome, pessoal. Estou projetando aí para vocês o meu nome, que é o Vitor Mirchavka Júnior. Esse nome vem do meu pai, que nasceu na Ucrânia, no meio da Segunda Guerra Mundial. O sobrenome de família era escrito em cirílico, o alfabeto eslavo. Quando a família dele chegou aqui no Porto de Santos, refugiada de guerra, o oficial de registro lá, o cartorário, traduziu desta forma o nome que ele viu escrito nos documentos da minha família, do meu pai, para esse Mirchavka aqui em português. Tem um lado bom, que é um nome único, poucas pessoas têm esse nome, mas tem o lado ruim, o lado complicado, que ninguém acerta escrever e ninguém acerta falar. E eu tenho uma coleção muito legal aqui das maneiras pelas quais as pessoas mandam para mim e-mail, proposta, comunicação, por exemplo, Mirchavka. Então aí está explicada a vaca. Mirchavka é a primeira variação, que está nessa proposta que vocês estão vendo aí. A segunda variação é a sopinha, o Vitor Misashiro. Vejam se é possível alguém escrever o meu nome dessa forma. Misashiro lembra misoshiro. E a terceira variação, o Chewbacca, eu devo ela à criatividade de um dos nossos convidados hoje aqui, que é o professor Marcelo Satin, que me chama de professor Mir Chewbacca. Então, é só um pouquinho a meu respeito, mas o que me honra muito fazer hoje em dia, já que eu trabalho, essa é a tela da minha página na internet, do meu blog, eu trabalho com a conexão de pessoas e transformação delas na era digital. O que me honra muito fazer hoje é trabalhar com inovação na Pense Melhor, que é a minha empresa, e também como consultor da Fábrica de Criatividade, que é uma consultoria de inovação que faz projetos malucos, disruptivos e rentáveis, e especialmente produzir o podcast Reinvente-se, que eu, claro, sugiro a vocês, se não fizeram ainda, escutem. Qual que é a intenção desse podcast? É convidar pessoas, e 5 delas estão aqui hoje, convidar pessoas que sejam líderes nas suas áreas, especialistas, que tenham trajetórias de carreira, no caso profissionais, e trajetórias identitárias, o aspecto pessoal, onde já tenham enfrentado muitos desafios e alcançaram muito sucesso, e essas pessoas vão lá no podcast e compartilham as suas experiências. E 5 dessas pessoas estão aqui hoje, pessoas que, primeiro, eu admiro muito, segundo, eu respeito muito, e são pessoas que, terceiro,
vão nos ajudar a pensar um pouquinho sobre, em 2022, como é que a gente aumenta as chances de sucesso e autorrealização. Além disso, em 2022, como é que a gente entende, reposiciona e ressignifica o contexto de mudança. E quem sabe, os participantes que estão aqui vão ter uma chance sensacional, importantíssima e incrível de trocar ideias com estes líderes, com estas líderes, para que vocês possam, junto comigo, co-criar algumas soluções que nos façam atravessar 2022 de uma forma melhor. Porque a gente está vendo aí o recrudescimento, por exemplo, da pandemia, nós estamos vendo aí de novo a confusão em relação ao modelo de trabalho, se vai ser presencial, se vai ser híbrido, se vai ser online, e outras tantas coisas que estão acontecendo. E os nossos convidados estão aqui. Eu não vou investir, nesse momento, muito tempo apresentando cada um, porque eles vão fazer isso. Então, o Ivan Costa, o Luiz Alberto Machado, a Fran Vinandi, o Marcelo Satin, o Humberto Massareto, cada um vai ter a palavra em momentos alternados e vai se apresentar e vai falar um pouquinho disso que eu estou comentando. Quais são as opiniões deles e delas sobre o que vai acontecer esse ano, quais são as experiências importantes dos últimos 2 anos, por exemplo, quais são as dicas, quem sabe, e até divulgar a produção mais recente deles, os livros, os podcasts, os posts, os textos e por aí vai. Minha função aqui muito mais é de ser mediador, é de provocar o debate, e aqui está o nosso programa, né? Provocar o debate para levantar a questão, mundo pós-pandemia, o que é que nos espera? Essa é a minha função maior, e eu repito, me sinto muito honrado de ter aqui esses 5 convidados. Além dos 5, todos vocês, todas vocês que também estão aqui. A honra vale igualmente para todo mundo que está aqui. Então, eu vou parar de compartilhar esse conteúdo para poder ver vocês aqui na minha tela, e eu vou fazer o seguinte, eu já vou começar a mergulhar na lógica, na metodologia do nosso evento, e vou chamar para começar a falar um pouquinho, se apresentando e expondo as suas opiniões e as suas ideias, o Ivan Costa. Então, a gente vai começar o nosso encontro conversando com o Ivan Costa. Vejam, você que está escutando aí, você vai ficar atento e vai, inclusive, pensar em perguntas que você queira fazer mais adiante, ou para o Ivan, ou para os outros convidados, e até vai pensar em ideias que você queira contribuir. Eu vou ficar atento aqui no chat para, quem sabe, levantar essas questões depois. E, basicamente, essa é a minha obrigação na abertura. Então, primeiro, Ivan, grato pela sua gentileza em estar conosco. Peço a você que se apresente de forma rápida e fica aí a palavra para você poder falar um pouquinho do que você espera para 2022, para que nós possamos, quem sabe, com mais propriedade, reinventar a nossa trajetória pessoal e profissional. Ivan, bem-vindo, boa noite. Não sei se o Ivan está conseguindo falar. Tem que ativar o microfone, Ivan. Está no mudo. Não estou conseguindo ouvir o Ivan. Está conseguindo ativar o microfone, Ivan? Não? Enquanto você tenta fazer aí... Fran, consegue ativar o microfone? Boa noite. Vê agora, vai lá. Aí, o Ivan conseguiu, beleza? Agora sim. Agora sim. Você que estava segurando. Né? Deixa eu só explicar uma coisa importante para vocês, tá? Eu acho que isso já é um aprendizado importante do nosso mundo atual, porque só por curiosidade, eu faço os meus eventos de casa, eu moro em Cotia. Hoje à tarde choveu granizo, como a gente brinca, granito. Caiu a luz na minha casa, caiu a torre de celular, eu tive que sair da minha casa e ir para um outro lugar. Eu estou numa instalação diferente, com um notebook não do jeito que eu estou acostumado. Então, eu acho que era minha culpa, responsabilidade, de estar segurando o microfone mudo. Eu não conseguia ler o lábio do Ivan. Então, Ivan, desculpa, a palavra é sua. Boa noite, muito bem-vindo. Pode começar, vamos lá. Olá, Vitor, boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado por estar aqui com a gente para falar sobre reinvenção e falar sobre 2022. Meu nome é Ivan Costa. Eu tive o prazer de trabalhar com o Vitor como, durante meu período corporativo na área de marketing, lá na FAAP, mas eu passei por várias empresas, Ericsson, algumas marcas que nem existem mais, tá?
Supermercados, Banco Real, mais recentemente Insper, FIAP, até que em 2013 eu saí do mercado corporativo para empreender e sou cofundador da CCXP, Comic Con Experience, que é um evento de cultura pop que acontece em São Paulo, que rapidamente se tornou o maior do mundo. Em 2019, a última edição presencial do evento, a gente teve 280 mil pessoas participando. Reinvenção, no final das contas, é algo que aconteceu com muita força para esse setor e essa atividade especificamente que eu estou envolvido, que é de eventos. A gente teve, literalmente, que virar outra coisa. Naquele momento, em 2019, nós estávamos em céu de brigadeiro. A última edição do evento tinha acontecido com ingressos esgotados. A gente não teve nem bilheteria na porta. Então, a perspectiva para 2020 era a melhor possível. A gente teria um evento em que a gente não ia ter que se preocupar se conseguiria lotar o pavilhão ou não. Para quem organiza eventos, não tem sinal melhor do que esse. E aí veio a pandemia. A gente ficou ali, como todos vocês, com certeza, naqueles primeiros meses, achando que era algo que ia acabar logo em seguida. Não foi assim, e a gente teve que ou não fazer nada naquele ano, né, em 2020, esquecer, o evento acontece em dezembro, não fazer nada naquele ano, fazer somente algumas lives, como muitos eventos aconteceram, ou se reinventar profundamente, que foi o caminho que a gente adotou. A gente transformou a CCXP, a Comic Con Experience, num evento online. Criamos uma plataforma do zero, proprietária, para hospedar esse evento. Transferimos o máximo que a gente podia da experiência para dentro daquela plataforma, e a gente passou de 280 mil participantes para 5 milhões. Então, deixamos de ser um evento local, paulista, com a maior parte dos participantes aqui do próprio estado, para ser um evento em que a gente tinha continuamente 50 mil pessoas na China assistindo o evento o tempo todo. Isso fez com que a gente percebesse que tinha um potencial enorme aí. E aí eu acho que o meu principal recado para todo mundo, a minha principal visão para 2022 e daqui para frente, é que o novo normal é híbrido. A gente acabou descobrindo, e vários setores descobriram isso também, que existe um potencial gigante que não estava sendo explorado profundamente. Vou dar um exemplo. O Mercado Livre, no balanço deles do primeiro trimestre de 2021, comparado a 2020, eles apresentaram um crescimento de receita líquida de 158%. O número de usuários únicos cresceu 62%. As vendas cresceram 129% e o volume de vendas 114%. Isso daí tem a ver com o seguinte: quem ainda não tinha embarcado no online, embarcou. Quem ainda não tinha baixado o iFood, acabou baixando. Quem nunca tinha feito uma compra na Amazon, acabou fazendo. Isso é meio irreversível. As pessoas foram levadas a romper uma barreira até psicológica de, não, online eu não gosto, prefiro ir na loja, prefiro experimentar, prefiro pegar o produto na mão, e começaram a consumir online. No caso da CCXP, a gente não vê o evento acontecendo, e teremos ele, se tudo correr bem, em dezembro desse ano, não sendo híbrido. Então, a gente não vai abrir mão de 5 milhões de pessoas que assistiram o evento de todo mundo para voltar aos 280 mil presenciais. A gente não vai andar para trás. Ao aumentar a audiência tão dramaticamente, a gente também trouxe para perto de nós anunciantes que nunca estiveram conosco, porque agora eu tinha uma audiência muito maior, muito mais ampla, muito mais diversa, e a gente conseguiu alcançar um público que passou a consumir o que a gente tinha de conteúdo, mas também de produto. A gente transformou algo que era, dentro do evento, e todos vocês já participaram de vários, sabe a credencial que a gente recebe para poder circular dentro do evento, que é um item basicamente de segurança, né, para você saber quem está ali dentro, bipar, controlar. Para o nosso público de cultura pop, isso é um colecionável, mas que, acima de tudo, era um item de segurança, né, um item de controle de acesso.
Em 2020 e também em 2021, a gente vendeu isso como um produto colecionável. A gente enviou a credencial para a pessoa ter e guardar para algumas dezenas de milhares de pessoas. Então, isso é um produto que a gente não vai parar de vender. E a gente só foi descobrir isso na hora que a pandemia chegou. Então, eu volto na minha principal visão que eu tenho para 2022 em diante, que o híbrido, repito, é o novo normal. Então, a gente entender as potencialidades disso tudo significa transformar os nossos negócios, as nossas carreiras, nosso jeito de trabalhar e alcançar, no nosso caso e no de várias empresas, um público que até então a gente nem imaginava que era nosso. Mas que pode sim ter alguém, eu estou aqui em São Paulo, mas tem alguém, ou até muita gente, em Palmas do Tocantins, em Campo Grande, no extremo norte do Brasil, que está interessado no meu produto, está interessado no meu conteúdo, e agora, no online, eu consigo alcançá-los. Então, esse está sendo o meu norte para 2022 e daqui por diante. E eu acho que muita gente está pensando nisso, e quem não está pensando ainda, convido a pensar com carinho. Ivan, deixa eu te agradecer, antes de qualquer coisa, pela gentileza de você participar conosco aqui. E eu vou fazer as pontes aqui, eu vou tentar intermediar e fazer as conexões das conversas, tá? Vocês perceberam, e eu tive o privilégio de trabalhar com o Ivan alguns anos atrás, não vou confessar quantos, tá, Ivan? Para nós não entregarmos a nossa idade, e ainda mais o privilégio de acompanhar a tua trajetória evoluindo pelas empresas e chegando onde você está hoje. Um dos articuladores, empreendedores, sonhadores de um dos maiores eventos do mundo, por exemplo, tá certo? Aliás, como curiosidade, o episódio do Ivan no podcast é Seu Sonho Cabe no Mercado, então é uma reflexão sobre isso, né? Lá de trás de quando você saiu e você transformar esse sonho gigante numa questão de sucesso, mas eu sei que aqui na sala tem gente de todas as origens, áreas diferentes, não é só da área de cultura pop ou só de eventos, e por aí vai. O que eu estou entendendo da tua exposição, e você pode alinhando comigo, é que nós estamos num mundo de riscos trágicos, ok, a gente está correndo riscos trágicos, mas de oportunidades épicas, não é isso? Nós temos grandes oportunidades. Então, se você sai de um público de milhares para milhões, é uma oportunidade épica, né? E acho que a mensagem que você traz, eu vou extrapolar aqui, ela pode se aplicar para qualquer área profissional. Você concorda comigo? Concordo demais, Vitor, porque a gente até, de certa forma, eu até me envergonho um pouco de só ter percebido isso na hora que teve um estímulo externo, que foi a pandemia. A gente poderia já ter feito um evento híbrido lá atrás, em 2017, 2000, o evento começou em 2014, tá? Só para vocês terem um parâmetro de tempo. Mas depois que isso já estava estabelecido, a gente poderia ter pensado nisso. A gente teve que ser levado a isso em função da pandemia, mas poderia já estar navegando nessa presença online já há muito mais tempo. Então, tem uma oportunidade grande aí. As pessoas se acostumaram até com isso aqui, com participação em evento online. Quem tinha Zoom instalado antes de março de 2020? Nem todo mundo tinha, não era usual. Era aquela velha história a gente precisa conversar, vamos marcar de eu ir até aí, vamos marcar de você vir até aqui. Hoje em dia, a gente desenrola tudo isso online com muita tranquilidade. Então, houve uma mudança de hábito que se converte em oportunidade de negócio. Para nós, na CCXP, foi essa. Hoje, a gente fala com muito mais gente. Cara, maravilha. Eu deixei aqui no chat a lembrança. Quem quiser fazer perguntas para nós, vai colocando no chat. A Cristiane Pamplona colocou lá, não sei se alguém vai saber responder isso aqui, uma pessoa física pode vender um programa, evento ou curso online? Se sim, como o faturamento desse serviço é declarado no imposto de renda? Eu acho que a resposta é sim, mas não sou especialista em tributos para responder, não sei se o Ivan ou alguém aqui dos convidados saberia. Eu vou deixar a pergunta no ar por enquanto, mas além dessa, pessoal, podem colocar outras também. E aí vejam, para fazer uma ponte com o que o Ivan falou, eu vou pedir a gentileza ao professor Luiz Alberto Machado, que é especialista, entre tantas coisas, na área de economia, porque é um economista, que assumisse o bastão. Ivan, eu te agradeço por enquanto, mas você pode ficar à vontade aí para continuar debatendo conosco. Machado, muito boa noite. Você poderia falar um pouquinho para nós, já que o Ivan falou aí da expansão do modelo híbrido, o que você está enxergando para 2022, Machado, e as suas percepções mais importantes? Bem-vindo, boa noite. Não, aqui está desativado agora. Pode abrir o teu aí. Não é mais comigo agora, eu acho. Tenta aí, vai lá. Agora liberou. Vai lá, beleza, vai lá.
Obrigado, Vitinho. Bem-vindo, Machado. Muito obrigado. Boa noite a todos aí que estão participando, que estão acompanhando. Não é fácil falar depois do Ivan, mas vamos lá. Claro que cada um de nós enfrenta as situações em função da sua perspectiva de vida. Você está brincando com o Ivan, que você não queria declarar quando você trabalhou com ele para não entregar a idade. Você trabalhou muito mais tempo bem antes de trabalhar com ele, você trabalhou comigo, e eu já era bem mais velho que você. Aliás, eu venho de uma relação com o teu pai, né, do basquete, embora ele fosse de uma geração anterior a mim. Então, quando a gente fala em reinvente-se, eu acho que a gente tem que ter em perspectiva os momentos da vida da gente. Eu lembro de 2 grandes momentos de reinvenção. Um, quando eu tive que largar o basquete, não larguei até hoje, continuo apaixonado, mas quando eu deixei de jogar em alto rendimento, deixei de jogar em seleção paulista, brasileira, achar que o mundo era uma bola, porque eu vi que com 1,70 m eu não ia ter muito futuro nisso. Então, eu estava numa seleção brasileira, juvenil, pedi dispensa, falei, bom, vou fazer alguma coisa, porque o basquete vai continuar sendo mais por diletantismo do que qualquer outra coisa. Qual é o grande desafio quando você tem que se reinventar? Encontrar alguma coisa que você tenha paixão, que você goste de fazer. E eu acabei encontrando essa paixão na academia, como professor, como palestrante, que foi o que eu fiz nos últimos, 35 anos da minha vida. Grande parte deles na FAAP, junto com você, seu pai, com o Humberto, com tanta gente aí, e foi indo, até que eu percebi que aquele ciclo também estava se encerrando. Mas aí estava se encerrando porque eu ia me aposentar, já estava numa idade que me permitia fazer isso, eu falei, e o que eu vou fazer agora? Bom, essa segunda reinvenção, você tem que se preparar. Em primeiro lugar, financeiramente, para poder parar e não ficar de pires na mão, que é uma coisa complicada. Vocês sabem bem, quer dizer, a FAP foi muito honesta comigo, e acho que ela tem sido com todo mundo, pagou todos os direitos, mas não deu um centavo adicional, qualquer prêmio, como muitas empresas costumam fazer. Então, eu falei, bom, eu hoje trabalho com consultoria, eu dou consultoria para o Espaço Democrático, que é a fundação ligada ao PSD, ao Partido Social Democrático, e, fora isso, eu dou palestras, dou cursos, etc., mas eu não quero mais, eu adorei. Poucas pessoas podem ter gostado tanto de exercer o magistério como eu, mas eu acho que foi um ciclo. Eu não me vejo hoje, de novo, sala de aula, preparar aula, corrigir prova, e não sei o quê. Foi maravilhoso, mas não quero mais. Tenho recebido, graças a Deus, muitos convites, aceito alguns para pós-graduação, mas não para atividade regular. E o que eu tenho feito, além da consultoria, etc.? Tenho feito alguma coisa que eu fazia no pouco tempo que sobrava, que era escrever. Eu me aposentei em 2017, mas em 2012 eu escrevi meu primeiro livro, que foi basicamente uma consequência da minha dissertação de mestrado em criatividade. Um livro sobre escolha de carreira. E depois que eu parei com a FAAP, em 2017 para cá, escrevi mais alguns livros. Um com meu filho, chamado Das Quadras para a Vida, lições das quadras esportivas aplicadas na vida pessoal e profissional, ele como músico e eu como acadêmico. Escrevi um livro, Viagem pela Economia, publicado em 2019, e acabo de publicar um livro chamado Economia mais Criatividade igual Economia Criativa. Inclusive, agora estou fazendo alguns trabalhos de divulgação desse livro. E uma outra coisa que eu acho que tenho colocado em prática e que me dá uma satisfação muito grande é que eu tenho tido, em todos esses trabalhos, eu tenho colocado pessoas para trabalhar comigo. Esse livro, eu falo, é meu, mas não é meu, é um projeto coletivo. O Maurício Andrade de Paula, que é nosso amigo de muitos de nós, a Ana Paula Iacovino Dávila e a Sônia Helena Santos também participaram dessa produção. E como ele é publicado pela Fundação Espaço Democrático, ele não pode ser vendido. Então, se alguém tiver interesse, esse livro está disponível na versão online no site do Espaço Democrático, www.espacodemocratico.org.br/publicações. Lá você tem acesso à versão online do livro. Claro, se alguém tiver interesse na versão impressa, e eu sei que tem muita gente que continua muito fiel ao papel,
também pode retirar o livro lá na fundação e depois eu dou orientação nesse sentido. Então, são situações, são formas de se reinventar que me dão uma satisfação muito grande. Claro que a gente tem que pensar no leite das crianças. Grande parte dessas atividades me dá uma satisfação apenas no plano espiritual, mas não dá um retorno muito grande no plano financeiro. Embora, claro, que a atividade de consultoria inclui também a publicação de livros. Então, eu vejo essas atividades com muita satisfação. Como economista, eu sou muito chamado para fazer palestras, e nesse final de ano e começo de ano, palestras sobre previsões serão muito grandes. Eu concordo em grande parte com o que o Ivan falou. A pandemia, a maior parte das pessoas tem que falar na pandemia no passado. A pandemia não acabou, pelo contrário. Nós temos aí, vivendo no Brasil, uma nova alta em função dessa nova variante Ômicron, e provavelmente ela vai atingir o seu ápice agora no começo de fevereiro, depois vai diminuir, mas como o Brasil foi muito bem no processo de vacinação, ela é muito transmissível, mas o grau de gravidade e letalidade é muito mais baixa. Então, acho que as pessoas devem continuar tomando algum cuidado, enfrentar essas situações, e eu recomendo um livro, em cima do que o Ivan falou, que é um livro antigo, que se chama-se O Lado Oculto das Mudanças, que fala exatamente sobre isso, como nós devemos estar preparados para as mudanças. E não depender de uma variável externa como essa para a gente se entregar às mudanças. Então, eu acho que essas atividades hoje completam o meu tempo, me dão muita satisfação. Quer dizer, hoje eu escolho, eu aceito algumas coisas, não aceito outras, em função dessa possibilidade. E eu acho que é o seguinte: a economia criativa foi um processo de amadurecimento, né? Quer dizer, que juntou das duas minhas formações, a economia da graduação e a criatividade da pós-graduação. Então, eu acho que é um segmento que o Brasil está desperdiçando uma oportunidade muito grande. Eu acho que, apesar das previsões hoje convergirem de que 2022 não será um ano bom economicamente falando, o nosso desempenho em termos de crescimento vai ser pífio, a inflação provavelmente vai começar a diminuir, mas não vai ser um ano fácil. Mas dentro desse ano é importante que cada um encontre a sua oportunidade, as suas, enfim, maneiras de trabalhar com isso, e o que eu procuro fazer é exatamente essa. Eu acredito que eu vá ter uma das coisas que também concordo com o Ivan, o mundo vai ser híbrido, quer dizer, a nova realidade, o novo normal é híbrido, não é só por uma questão de, como é que se diz, de saúde. Existem atividades que eu fazia aqui em São Paulo presencialmente que eu já comuniquei que eu não farei mais presencialmente. Por exemplo, sair do Morumbi para ir assistir alguma coisa no final da tarde em Higienópolis para voltar para o Morumbi, são 2 horas para ir, 2 horas para voltar e 1h30 de evento. Não tem cabimento, eu posso fazer no Zoom, e isso vai acontecer comigo e com muita gente. Mas o ser humano é um ser humano gregário, gosta de se encontrar. Uma das coisas que eu sinto falta nessa época da pandemia é viajar para fazer algumas palestras, para encontrar algumas pessoas, para conhecer novas culturas, para experimentar novos pratos. Isso eu quero voltar a fazer gradualmente daqui para frente. E, basicamente, é isso. E continuar fazendo as coisas com muito gosto, com muita satisfação. Se eu conseguir fazer isso, continuar fazendo isso, eu já vou estar muito satisfeito. E, dentre dessas oportunidades, Vitinho, está essas possibilidades de trabalhar com você, participando do Reinvente, participando dessas iniciativas, não só como seu convidado, mas também convidando você, Humberto, Marcelo, para aqueles eventos que eu acabo organizando. Então, basicamente, eu acho que é isso, e estou aqui à disposição para quem tiver qualquer tipo de pergunta. Vamos fazer o seguinte, Machado, já te agradecendo também pela gentileza. Lembrando que quem quiser fazer pergunta, pode colocar no chat, que a gente vai aqui repassar para o nosso convidado. Minha função continua sendo estabelecer as pontes aí da fala dos convidados do podcast. No caso do professor Machado, o episódio dele lá é sobre economia criativa. Mas vocês percebem que ele traz aqui uma experiência de ex-atleta, uma experiência de economista, uma experiência de professor que nem eu, se especializou em criatividade e inovação, uma experiência de transição de carreira. E eu vou procurar extrair do que você falou, porque a intenção é que nós possamos levar para casa de hoje insights, ideias,
sugestões, dicas, eu vou extrair o seguinte: esse é um ano para ter austeridade financeira, é isso, Machado? Cada um tem que, claro, cuidar muito do seu patrimônio. Não é um ano de grandes oportunidades. Claro, você vai ter situações como a que o Ivan falou, mas não é um caso normal. Então, eu acho que você deve administrar e deve buscar coisas que te dão satisfação. Por exemplo, eu que estou numa fase já da vida com o tempo, eu pretendo me dedicar mais a atividades voluntárias. Tá? Eu, por exemplo, há muitos anos que eu sou contribuinte, mantenedor da ACD. Eu pretendo sair de uma doação, sei lá, mensal, e além dessa doação, eventualmente fazer um trabalho de colaboração para uma entidade que eu acho meritória. E tantas elas existem, e eu acho que isso é uma coisa que provavelmente eu vou poder fazer, que eu não tive condições de fazer em função de falta de tempo num período aí passado. Maravilha, te agradeço demais, Machado. Vou fazer o seguinte agora, eu vou aqui, e eu espero acertar dessa vez, eu vou passar a palavra, levando em conta a sua idade, que você é muito mais experiente do que eu, né, Machado? E a minha idade também, mas eu vou chamar a Fran. Vamos ver se eu acertei aqui, Fran, para você liberar seu microfone, vê se você consegue aí. Acertou! Fran, eu vou te chamar, sabe por quê? Primeiro porque te admiro demais do ponto de vista profissional e pessoal. Segundo porque você, além de ter um livro recente que nem o Machado, é uma especialista numa área que me engloba, que engloba o Machado, que eu entendo como etarismo ou idadismo ou quaisquer outras definições que você possa clarificar, mas não que você precise falar sobre isso. Mas se você quiser, está muito bem-vinda. Fran, bem-vinda ao evento. Qual é a tua opinião do que está acontecendo hoje? O que você quer colaborar com a gente? Vamos lá, vai. Muito bom. Então, primeiro eu vou começar me apresentando falando a minha idade, né? Vocês Exato. ficam escondendo aí, o que é isso? A gente não tem controle sobre isso. Então, eu tenho 58 anos, 38 dos quais na área de recursos humanos. Então, eu já trabalho há muito tempo nessa área e sou empreendedora há 27 anos. Então, acho que é legal a gente marcar essas coisas, porque, assim, são coisas que fazem parte da nossa história e considerando que a gente vai ter muito mais tempo pela frente, então, logo, logo, isso vai ser um negócio que eu acho que as pessoas vão ficar mais confortáveis de colocar, né? Mas hoje eu trabalho com mentoria, eu trabalho com transição de carreira, com produção de conteúdo, consultoria em diversidade etária, sou palestrante na área de etarismo, então eu faço várias coisas, né? E adoro conversar sobre esse tema, e é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar, assim, quando a gente está falando em tendências, né? Eu acho que uma grande tendência é a valorização da diversidade etária dentro das organizações. A gente já está vendo que isso está acontecendo, né? Porque a gente ouviu muito falar de vários pilares da diversidade, mas a diversidade etária a gente vem ouvindo falar desde o ano passado, mais ou menos, né? Eu venho trabalhando com isso já há algum tempo, mas assim, quebrando pedra, né? Desde o ano passado que as coisas começaram realmente a acontecer, e agora eu estou com bastante trabalho, graças a Deus, muitas consultorias, muitos trabalhos dentro de organizações, e principalmente com inserção de pessoas profissionais 50 a mais dentro das organizações. Então, por que isso está acontecendo? Porque a gente está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, não é mais um país jovem, né? Isso significa que as empresas elas vão ter que repensar toda a estrutura, o planejamento delas, porque elas vão ter que considerar que não dá mais para ter esse preconceito, etarismo, ageísmo, idadismo, a gente pode chamar como quiser, mas eu não posso mais achar que uma pessoa de 40 anos é velha para eu trazer dentro da minha organização, simplesmente porque eu não terei mais tantas pessoas jovens para trazer para dentro, né? Por quê? Porque as pessoas, como nos países desenvolvidos, aqui no Brasil, os casais estão tendo menos filhos, né? As pessoas ou não estão tendo filhos, ou estão tendo um filho, ou no máximo 2 filhos, né? E por conta disso, a gente está vendo uma grande inversão da nossa pirâmide etária, que antes tinha o formato de pirâmide e agora ela está ficando mais gordinha para cima, né? Por quê? Porque a gente está envelhecendo e as pessoas estão tendo menos filhos, então eu começo a ter menos gente jovem. E se a empresa continua com esse mindset, eu só vou buscar gente jovem, eu não tenho mais onde buscar, porque todo mundo vai querer trazer as mesmas pessoas, né? Então, eu tenho que começar a procurar pessoas maduras, procurar pessoas mais velhas, né? Então, eu acho que essa é uma grande tendência, e considerando que a gente vai viver, sei lá, né? Porque quando a gente olha as médias, a gente está falando em médias de todas as áreas pobres, áreas, enfim,
a gente junta tudo e faz uma média. Mas se a gente olhar para a nossa bolha, né? Você fala que São Paulo, a sua bolha, você olha em volta, você vê que as pessoas estão vivendo até os 90, né? Tem pessoas que vão viver até os 100, a minha mãe tem 92, então é cada vez mais comum a gente ter uma longevidade muito grande. Aí a gente não pode imaginar que as pessoas vão se aposentar com 60 anos e vão parar de trabalhar para viver até os 100. Como é que essa conta fecha, né? Como é que eu vou me sustentar durante tantos anos? Então, eu me empolgo quando eu começo a falar dessas coisas, porque é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Então, considerando isso tudo, as empresas elas vão ter que fazer um planejamento mais estruturado de diversidade etária. Esse é um primeiro ponto, né? E um planejamento mais estruturado significa eu olhar para o balanço etário da minha organização, eu perceber como é que estão os meus níveis hierárquicos, qual a idade das pessoas que eu tenho, quais são as minhas políticas, quais são as minhas práticas, né? E aí eu começo a estruturar programas de diversidade etária que façam mais sentido. E eu começo a montar programas de treinamento e desenvolvimento para os meus líderes que considerem a inclusão, né? Porque quando a gente fala em preconceito, em etarismo, a gente tem que começar a focar nas lideranças, porque as lideranças têm um preconceito muito grande de trazer pessoas mais velhas para suas equipes, né? Elas não imaginam que elas também vão envelhecer, elas não imaginam que elas também vão ter esse problema um pouco mais para frente. Então, as empresas acabam falando muito de diversidade, elas têm até muitas vezes a diversidade na sua força de trabalho, só que elas não trabalham a inclusão nas iniciativas dela, né? Então, isso é uma coisa que as empresas vão ter que começar a se preocupar. E aí, a gente começa a pensar, bom, mas e eu como profissional? O que eu faço? Eu como profissional, sei lá, 50 a mais. Como que eu faço para estar nesse jogo? Que eu acho que isso é importante, porque não sei se a gente tem mais pessoas de RH aqui, ou mais pessoas que estão no mercado, ou pensando em se realocar, ou se reinventar, né? Então, eu como profissional, a primeira coisa assim, que eu tenho que fazer é me atualizar, né? Eu tenho que estar atualizado. Eu tenho que lutar contra o preconceito etário, mas eu tenho que primeiro lutar contra o meu preconceito, porque muitas vezes eu mesma tenho o preconceito com relação à idade. E às vezes contra pessoas mais jovens. Às vezes eu falo assim, ai caramba, eu vou ter que trabalhar com um chefe mais jovem. Isso vai ser cada vez mais comum, né? Ou eu vou ser a pessoa mais velha na minha equipe. Sim, vai, né? Então, eu tenho que começar a desconstruir esses estereótipos e eu tenho que estar atualizado, eu tenho que ter bom humor, eu tenho que ter atitude, né? Eu tenho que mudar essa minha cabeça, porque se eu quero estar no jogo durante mais 30 anos, 40 anos, 50 anos, eu tenho que repensar minha postura também. E como que eu quero estar nesse jogo? Eu quero estar nesse jogo dentro do sistema tradicional? Eu quero ser uma pessoa, sei lá, CLT? Ou será que eu quero atuar de uma outra forma? Que nem a Fran, por exemplo. Eu faço várias coisas. Eu trabalho em parceria com uma consultoria aqui, em parceria com outra consultoria ali, eu presto serviço aqui, né? Então, talvez a tendência seja eu não ser um empregado, né? Só que eu preciso trabalhar, porque eu tenho que me manter, eu tenho que ser independente financeiramente, eu tenho que também, né, ter meus desafios intelectuais e tudo mais. Então, eu tenho que... A primeira coisa, assim, parar para pensar o que eu quero, o que eu pretendo daqui para frente, eu profissional 50 a mais, né? Eu quero ir para uma empresa, eu quero entrar num desses programas que as empresas estão fazendo, que são programas, sei lá, de inserção de pessoas acima de 50 anos. Ok, então eu tenho que procurar, eu tenho que me informar, eu tenho que olhar no LinkedIn, eu tenho que buscar quais são as empresas que estão fazendo isso, né? Onde que isso está acontecendo, eu tenho que estar com o meu currículo atualizado, eu tenho que estar com o meu LinkedIn atualizado, eu tenho que estar nas redes sociais, eu não gosto dessa coisa de rede social. Azar é seu, você tem que estar nas redes sociais, né? Você tem que estar no Instagram. Ai, mas o Instagram não sei mexer. Você vai ter que mexer, aprende, né? Porque, às vezes, o profissional maduro, ele também é muito resistente a essas questões. E não, você tem que mudar isso, né? Então, por isso, muitas vezes, você precisa trabalhar com alguém que te ajude, um coach, um mentor, alguém que te dê essas chacoalhadas
para que você possa voltar no jogo com um ânimo diferente. Eu acho que, eu vejo, porque eu trabalho em transição de carreira, e eu faço muito isso. Eu chacoalho muito as pessoas para que elas voltem para o jogo de um jeito diferente, porque elas acham que as coisas vão cair no colo, e não vão cair no colo. Então, eu acho que assim, a gente tem que fixar um propósito, a gente tem que medir, ver se as coisas estão acontecendo, enfim, tem muita coisa a ser feita, mas eu tenho que ter uma atitude voltada para isso. Falei demais? Imagina, Fran, ó, mas assim, você falou muito bem, e eu ia te pedir isso. É que não está aparecendo. Aí, legal. Fala um pouquinho do teu livro, Fran. Você acabou de lançar. Conta pra gente, vai lá. Isso. Eu vou colocar, inclusive, o link dele aqui. Vamos ver se ele sai. Sai. Conta pra gente. Então, o livro é um livro sobre etarismo, um novo nome para um velho preconceito. Então, eu falo sobre as raízes do etarismo, eu falo um pouquinho sobre envelhecimento, né? E eu falo sobre o etarismo em vários subsistemas, vamos dizer, né? Então, eu falo sobre o etarismo ao longo da vida das mulheres, eu falo sobre interseccionalidade, etarismo no mundo do trabalho, gerações, saúde, etarismo na publicidade e propaganda, no cinema, streaming, novelas, redes sociais, etarismo no mundo da moda, nos esportes, falo sobre mercado prateado, e aí eu trago depoimentos de algumas pessoas que foram vítimas de etarismo também, né? E aí, no final, eu trago algumas indicações, inclusive do nosso podcast aqui, do seu trabalho e de outras pessoas que trabalham com essas questões de longevidade e desse mercado prateado, né? Então, a síntese é essa, o resumo é esse, e está sendo bem legal, porque eu estou fazendo várias palestras, o livro ele abriu muitas portas para fazer palestras sobre esse tema, né? Que é um tema assim, que está borbulhando, está fervilhando, né? E uma última coisa que eu acho que é importante, você profissional de 50 a mais, tem que levantar essa bandeira também, tem que brigar contra isso. Né? Vai lá nas suas redes sociais, publica também, dá sua opinião. Então, eu acho que as pessoas têm que parar para pensar que se é uma coisa que pode te afetar, você também tem que brigar contra isso. Fran, vamos fazer alguns comentários. De novo, te agradecendo a gentileza. Primeiro, virou uma obrigação moral eu falar a minha idade, né? Porque já que você falou a sua, eu vou falar a minha. Então, eu tenho 52 anos e o Machado depois fala dele, que eu sei que é um pouco mais do que a minha, tá? Mas, além do que você já falou, eu queria lembrar para vocês, pessoal, que a Fran foi entrevistada no Fantástico em dezembro, se não me engano, não é isso, Fran? Foi em, acho que é outubro. Outubro. Então, ela falou sobre esse tema lá na Globo. Ela tem tido uma projeção enorme para falar desse assunto, da mesma forma que o Ivan tem uma projeção enorme na área em que ele atua, que o Machado também. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Fran, aí, respeitando, porque eu me enquadro, percebo e entendo. Todos os conselhos que você deu para quem é 50 a mais, portanto, por conta do etarismo, eles também não se aplicam a quem é 20 mais, 30 mais, 40 mais? Ou seja, fala um pouco. Você não acha que, dada a mudança absurdamente veloz por conta da pandemia, estar atualizado é um conselho que vai para todo mundo, você concorda? Verdade, não, verdade, tem razão. Ter bom humor, ter atitude, tá atualizado, é uma coisa que todo mundo tem que... É que, assim, vamos dizer que a vida é um pouco mais fácil para quem tem menos de 40, eu acho, né? A vida profissional, né? Em termos de, assim, caminho, currículo e tal, a idade não costuma ser um problema, né? Enquanto que para as pessoas acima de 40, muitas vezes, assim, a pessoa que está conduzindo o processo seletivo já olha para a idade e já fica... Opa, eu estou com um problema aqui na bateria, só um segundo. A pessoa olha para a idade, a pessoa olha para o currículo, já vê uma idade maior e já desconsidera, sem querer nem conhecer a pessoa, né? Então, isso eu acho que... Por isso que eu acabo me direcionando para essas pessoas que são normalmente as pessoas que passam por esses perrengues. Legal. E assim, eu estou vendo os comentários do pessoal aqui no chat, né? O Renan falando que as empresas preferem contratar 50 a mais do que jovens recém-formados, e talvez seja verdade, isso eu não tenho certeza, mas que existe realmente o preconceito contra quem tem 40 ou 50 anos ou mais do que isso. Então, eu estou guardando aqui os comentários, estou prestando atenção, mas só para fechar a participação da Fran, por enquanto, e eu não promovo competição não, tá? Mas o episódio da Fran, que é no podcast Reinvente-se a Qualquer Tempo e Seja Feliz, é o mais escutado, viu, Fran? Você sabe disso, ainda? Né? É? Ainda é o episódio seu é o mais escutado, Legal. tá bom?
Eu vou fazer o seguinte agora, vou pedir para o professor Humberto Massareto assumir aqui o bastão, porque o Humberto e o Marcelo, que são os nossos dois convidados que vão falar mais adiante, eles têm uma característica em comum, inclusive, porque ela tem a ver com a construção da nossa história aqui, do nosso conteúdo. A gente ouviu o Ivan falar das oportunidades, da evolução na trajetória profissional e do sucesso que ele fez hoje, ou faz ainda hoje com os seus empreendimentos. O Machado falando da questão da previsão econômica, da austeridade, mas também de você fazer a transição para atividades que você gosta de fazer. A Fran falando do idadismo, etarismo, etc. E o Humberto e o Marcelo também são especialistas em dois assuntos que nos interessam, que são criatividade e inovação. Então, Humberto, eu vou te passar a palavra, pode ser? Opa, pronto. Então, muito bem-vindo. Boa noite, Humberto. Vamos lá. Boa noite, Positivo Operante aqui. Vitinho, obrigado pelo convite. Que legal estar aqui com esses colegas aqui, gente. Que prazer, né? Ver o Machadinho de novo aqui. Aprendi demais aqui, né? Com você, com o Machado, com o seu pai, o Vitão. Aliás, aprendo toda semana, né? Semana passada, inclusive, eu inverti, né? Ao invés de mandar o recado para ele, mandei para você, para comer panetone. Você mandou para o Vitor errado, né? Eu mandei. Uhum. Bom, criatividade, assim, as pessoas me perguntam, né? Você começou a trabalhar com criatividade quando, né? Eu falei, não sei, acho que é assim que eu nasci, né? Eu sempre tive que me virar, né? Criatividade para mim é resolver problemas. E até é curioso, a Fran falou bastante do LinkedIn aqui, as pessoas acessam o meu LinkedIn, já houve casos de pessoas que falam, você colocou que você é serial killer? Eu falei, não, lê direito lá. É serial thinker and problems killer, né? Então, eu penso em série e resolvo problemas. E aí o cara, mas por que você não pôs isso em português? Eu falei, mas todo mundo coloca mais ou menos, ou coloca em inglês, né? Então, você vê quando chega sugestão de amizade aqui no LinkedIn, e a sugestão vem em inglês. Ou então, e quando vem pela metade? O cara é head de comunicação. Coloca que você é chefe de comunicação. Você não se decidiu, sai do armário, né? Você quer falar inglês, quer falar português, né? E fica... Eu falei, vou ser chique também, né? Vou colocar o meu em inglês aqui. Então, sou serial thinker and problems killer. E eu arrumo muito encrenca por causa da criatividade, porque eu gosto muito da parte divergente da criatividade. Então, eu acho legal aquela coisa do Big Bang mesmo, da explosão da criatividade, e depois alguém vai chegar e vai colocando ordem aos poucos. Mas eu gosto dessa parte, né, desse momento em que as coisas fluem muito. Esse ano aqui, eu não sei por qual razão, e agora que eu lancei o desafio, eu vou levá-lo até o final, eu só não sei como é que eu vou fazer hoje, porque eu comentei com o Vitinho aqui, né? Eu estou me preparando para entrar na live aqui, e eu moro em Jundiaí, num lugar aberto, perto da serra aqui, não tem para-raio. E meu computador, eu estou num computador aqui emprestado, né? Estou num lugar emprestado aqui, porque o meu computador travou total, né? E amanhã eu vou dar um treinamento fora de São Paulo, eu não sei como eu vou fazer, está tudo lá, né? Mas depois eu resolvo isso. E nesse momento de pandemia, eu arrumei algumas encrencas e aprendi muita coisa, né? As encrencas que eu arrumei são por conta... Eu já fui considerado, junto com o Evandro, não sei se ele está aqui, o Evandro Olivier, nós somos considerados as duas pessoas mais chatas do Facebook. Houve um empate e a gente não concordou com o empate, nenhum de nós queria tirar no para o ímpar, né? Mas por conta de ser provocador. Muita gente cita o Heráclito, né? E fala, não, o Heráclito fala da mudança, a única coisa que precisa... Mentira, o Heráclito não falou isso. O Heráclito falava por metáforas, um pensador da Grécia Antiga, como fala o Cortella, né? Na Grécia Antiga, o Heráclito falava... Então, o Heráclito, ele falava o seguinte, nós não nos banhamos no mesmo rio duas vezes. Era isso que ele falava, eram metáforas, né? E aí eu insisto com as pessoas, por favor, não sejam óbvias. Quando alguém chega para mim e fala, vou pensar fora da caixinha, já me atormenta o fato de usar no diminutivo, né? Não precisa usar no diminutivo e pensar fora da caixa virou um pré-requisito. Sabe? Você não tem, é a mesma coisa que você fazer um currículo, se a pessoa ainda faz currículo, né? O cara faz um currículo, eu sei o Word. Mas isso é pré-requisito, você nem me apareça na porta se você não sabe o Word. Eu lembro que há pouco tempo um colega falou, você pode me ajudar com a fazer meu currículo, porque eu estou precisando de me recolocar no mercado e tal. Falei, faz um perfil no LinkedIn, é mais eficiente, né? Eu não sei usar o LinkedIn, né? Falei, morre. Se você não sabe usar o LinkedIn, aí, ou então vem aquela pessoa que tem metade da minha idade, eu fiz aniversário anteontem, né? Eu comecei a falar e acabei desviando, esse desafio que eu me propus esse ano foi fazer a jornada das 365 dicas e um quarto
sobre criatividade nesse ano. Então, todo ano eu publico uma dica. A intenção era colocar uma dica de 2 minutos, só que a de hoje está com 10, né? Ontem foi 9, anteontem foi 5, enfim, mas é porque tem ficado interessante. E no dia do meu aniversário, na minha dica, eu falei, eu não vou facilitar a vida de ninguém, vocês vão ter que se virar. Tá? Eu dei 3 dicas, eu falei, a minha idade é a seguinte, é a multiplicação que as pessoas acham a mais difícil de 2 números da tabuada até 10. Tá? 7 vezes 9. Ah, ficou difícil? Ok, é o número atômico do európio. Tá? Ah, não, tem que procurar. Ok, é o binário, né, o número na notação binária, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Mas, meu, vai se virar, eu não vou te entregar nada de mão beijada. Sabe? Você tem que conquistar as coisas por você, tem que aprender, tem que ir atrás. Tá? 7 vezes 9 acho que foi a mais fácil aí, né? Mas aí eu vejo gente que é mais nova do que eu, tem metade da minha idade, e a pessoa fala, ah, não gosto dessa coisa de tecnologia. Eu tenho um aconselhamento muito bom. Morra, né? Você já está morto, na verdade. Você não quer tecnologia? Meu, papel é tecnologia, lápis é tecnologia. Do grego, ó, da Grécia Antiga, técne é arte. Tá? E você está negando a tecnologia, a evolução, volta para a caverna, para de comprar no supermercado. Tá? Meu conselho para você. E a dica de ontem era para ser muito interessante lá na minha jornada lá do LinkedIn, que eu ia falar, até foi sugestão do seu pai, Vitinho. Ele falou, olha, saiu um caderno muito legal na segunda-feira, né? E, na verdade, eu estava com um caderno aqui, minha filha tinha mandado, que é o caderno de Media Marketing do Estadão, falando das tendências enfrentando a crise com criatividade. E aí eu estava escrevendo, separando o material, aí minha filha manda uma mensagem para mim, ô, velho, você viu o babado que está rolando aí? Velho é o jeito carinhoso como ela me trata. Você viu o babado que está rolando aí nas redes sociais por causa do caderno? Eu falei, não, o que aconteceu, né? Aí ela me mandou o link. Quando eu li, falei, nossa, eu passei batido nisso, né? Gente, ó, não dá para sentir o cheiro aí, né? Vou colocar mais perto, ver se dá para sentir. Não, isso aqui tem cheiro de cueca. Não tem uma mulher em cargo de liderança que tenha sido consultada num caderno de 16 páginas falando com gente do mercado da comunicação, do mercado de trabalho. E um movimento, uma startup de impacto social chamada More Growth, só que Growth sem o I, né? More, GRLS, se pronunciou nas redes sociais. A minha filha fala babado para me amolar, ô Carla. É a minha filha que está aqui. Você escreveu para mim, ô criatura, vou colocar a foto aqui, hein? Você mandou por escrito para mim. Que legal, minha filha está aqui. Essa Carla Maria que escreveu no chat aí. Te amo, filha, saudades. E aí, essa startup, ela colocou uma carta aberta. Ontem já havia 160 mulheres em cargos de liderança para que fossem sugestões para o Estadão. Na verdade, é o Blue Studio, né, do Estadão. E hoje já havia passado de 250 nomes. Eu não conferi agora à tarde, né? Então, elas publicaram uma carta aberta dizendo, tem sugestão de nomes de mulheres em cargos de liderança? Coloque aqui, porque provavelmente o Estadão se esqueceu de mencionar essas pessoas. Bom, a pandemia, ela me criou uma oportunidade, eu insisti um pouco num discurso que eu faço com frequência, que é o tal do novo normal. Então, é o seguinte, eu vou lembrar do Padre Quevedo, tá? Novo normal não existe. A gente, desde que caiu aquele asteroide, há 220 mil anos, quando a gente começou, a raça humana passou a existir definitivamente, não tem um dia depois do outro, né, Miguel Boa? Não tem um dia depois do outro que seja normal. Sabe? As pessoas vêm começar de novo normal. Aí vem o fulano vem na internet, olha, como vai ser não sei o que depois da pandemia? Meu, você não sabe, a pandemia não acabou e ninguém sabe. Na Europa começou de novo, quinta, sexta onda. Sabe? Não tem esse negócio de que você sabe o que vai acontecer depois da pandemia, você não sabe. E aí eu, junto com mais 2 colegas, também professores, a gente batendo papo um dia, os 3 injuriados com a história de novo normal, porque não existe, a gente resolveu fazer uma live. E a live foi bacana, virou uma série chamada Velhos Anormais, porque a gente é tudo velho, né? Então somos os velhos anormais. A gente vai chamar a Fran qualquer dia, já que ela fala de etarismo, né? Me ocorreu agora aqui, achei sensacional. E a gente fala das coisas que todo mundo achava que eram anormais e que não são. Sabe? Nós temos trazido esses assuntos aqui, tratando de um jeito que seja divertido. As nossas lives demoram 3 horas, né? No dia que a gente convidou o seu pai, durou quase 4, e o pessoal pedindo o bis, tivemos que fazer uma reedição aqui.
discussão acerca do novo normal, as pessoas hoje estão pagando o sapo, né? Usando outro termo errado aqui, né, filha? Antigo. Não estão pagando o sapo para o metaverso. Meu, metaverso aqui, metade das pessoas aqui pelas fotos não tinha nascido. Metaverso já existia em 2003, quando o Philip Rosedale ele criou o Second Life. Só que o cara enxergou muito adiante. E ainda não havia tanta estrutura de TI, né, a infraestrutura, para suportar esse tipo de ambiente. Sabe? A gente está em metaverso desde Blade Runner, desde um monte, desde que a Apple lançou o Macintosh, né? E desde há muito tempo. Você viajou na maionese, você, sei lá, tomou uma dose de ayahuasca, você está no metaverso, você está numa vida paralela expandindo consciência. Então, o metaverso não é novidade. Não tem novidade, o que tem é falta de atenção. Tá? Então, eu vou recomendar para você, fique ligado no que está acontecendo. O que a pandemia proporcionou foi a aceleração de processos em andamento. Eu trabalho com EAD desde 2002, e desde 2002 é uma insistência tremenda no sentido de instalar novidades, investir nas novidades, e aí as pessoas, mas um pouquinho. Aí quando veio a pandemia, saiu todo mundo correndo. O que eu uso para a vida? Enfim, né? O Zoom, eu uso o Zoom, ou usava, né? Academicamente, e vivia solicitando, não tem um plano intermediário aí, sabe? Eu só uso academicamente, e os caras me ignoraram, né? Hoje até coloquei no Facebook, os caras mandaram uma baita oferta para mim, com desconto de 30%. Eu falei, queridão, agora sinto muito. Eu fiz uma parceria com os engenheiros da Índia e nós desenvolvemos a nossa plataforma para transmissão de vídeo, sabe? Que bacana, vou continuar participando de palestras no Zoom quando me convidarem, mas as minhas vai ser a minha plataforma. Então é isso, eu tenho que me desafiar. Sabe? Não é a idade que vai me segurar aqui na cadeira. E que mais, né? E com relação a isso, é por conta da idade, né? E até lembro do Machado Querido, quando ele fala do AA, da aprendizagem acelerada, do desaprender para reaprender, sabe? Isso foi uma das dicas, né, que eu recentemente mencionei aqui, porque eu entendo que é uma reaprendizagem constante. Tá? Acho que eu me empolguei, Vitinho, era isso. Tem mais alguma coisa? Não, era isso aí. Eu tenho os links aqui, eu vou deixar os links do encarte do Estadão, porque ele já saiu na internet também, tá? Tem um papel, está na internet, e o link da More Growth. Eu sugiro dar uma acessada lá e conhecer o trabalho que essas moças estão fazendo, e se também não houver problema, a Vânia está aqui, Vânia querida. A Vânia é uma querida que acompanha as dicas, que faz grandes comentários. Pois é. Filha, vou te falar uma coisa. A gente acho que até já falou isso num café da manhã em algum momento do passado, né? Se a gente tivesse, sei lá, congelado um professor no século XI e descongelado hoje, o cara só ia achar estranho a iluminação da sala de aula. Mas o jeito de arrumar a sala é igual, o jeito de... Ele fica na frente, em pé, acima de todo mundo, faz pergunta. A sala de aula tem a estrutura militar, né? É fileira, é disciplina, sabe? Então, eu nem vou falar sobre isso aqui, porque senão eu vou falar muito também, né? Mas eu vou colocar já que a gente falou de preconceito, e a Fran falou muito bem, né? Eu vou colocar um teste da Universidade de Harvard, que mede 7 níveis diferentes de preconceito. E eu tenho falado disso, que é o teste de associação implícita. Eu tenho falado disso há muito tempo, porque depois que eu li o livro o Blink, do Malcolm Gladwell, e me chamou a atenção, ele foi fazer um experimento e percebeu que, para além do experimento, havia o preconceito embutido, né? E às vezes a gente não percebe o preconceito, porque a gente não nasce com ele, a gente constrói um pedacinho por dia. E a hora que você fecha a mão, ele escapa igual a água, tá bom? Eu vou colocar os links aqui. Vitinho, obrigado pelo espaço. Obrigado a cada pessoa que está aqui. Vânia, querida, você é uma querida especial pelos comentários que você faz todos os dias lá nas dicas, viu? Um beijo grande para você. Obrigado. E aí, Humberto, eu te agradeço também da mesma forma que fiz com os colegas, e acho que todo mundo, ao escutar você, percebeu a quantidade de temas pelos quais a gente pode navegar. Se eu tivesse que isolar algumas mensagens das muitas que você trouxe, eu colocaria lá no topo da hierarquia, por exemplo, não seja óbvio, que é uma coisa importantíssima, e também a questão de a gente associar o esforço com a realização, porque isso, nos tempos atuais, não está muito bem claro para as pessoas, a relação direta que existe entre esforço e alcançar algum resultado. Vou fazer o seguinte, eu estou acompanhando aqui os comentários no chat, eu coloquei no chat para vocês, pessoal, o link do podcast, e o Humberto tem um episódio cujo título é Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Mas eu vou passar a palavra. Quem gosta de falar não para de falar, como nós 5 aqui, nós 6, né?
Vou passar a palavra para o nosso quinto convidado, que é o professor Marcelo Satin. Ele vai fazer a última exposição aí de opiniões e a gente pode usar o tempinho do final para fazer um debate. Marcelo, muito boa noite, muito bem-vindo. Se apresenta, a palavra é tua. Vamos lá. Professor Vitor Mirchubaca Júnior, que privilégio! Que privilégio, é um privilégio estar aqui no meio desses feras aqui, e que responsabilidade, né, falar depois desses feras. Mas eu já, de antemão, já agradeço o carinho, o convite, a confiança, e agradeço a todos aí que estão investindo tempo aí em nos escutar, né, que o nosso conhecimento agregue de alguma forma positiva aí a vida de todos. Bom, eu vou me apresentar, eu sou um apaixonado por criatividade, assim como o Vitinho, como o Massareto, como o Machado e como todos que estão aqui. E a criatividade, eu queria, antes de começar a falar, talvez o meu tópico, eu queria falar um pouquinho sobre criatividade, né? A criatividade, tem a parte artística, né? Que o artista usa a criatividade para se expressar, transmitir uma mensagem para alguém. Mas no mundo corporativo, a criatividade é muito utilizada para resolver problemas, né? E a gente sabe aqui que hoje em dia quase a gente não tem problemas. Então, para que criatividade, né? Então, criatividade é para isso. No mundo corporativo é para resolver problemas. E o grande legal é que quando você resolve um problema, o que vem logo em seguida? Outro problema. Então, essa é a parte legal. E você resolveu outro, vai vir outro, vai vir outro. E que a gente percebeu que com a pandemia começaram a surgir problemas novos. Então, a gente começou a perceber que o trabalho mudou e com a mudança do trabalho mudaram os problemas também. Antigamente eu tinha certeza que ninguém tinha uma criança entrando no escritório do pai falando: pai, olha, eu estou querendo fazer xixi. Em casa isso acontece, né? Você está no escritório, você fecha a porta, daqui a pouco chega a criança lá e fala: pai, vem me limpar, né? E o que você faz? Você está no meio da reunião, você precisa parar a reunião e resolver esse problema. Então a criatividade é muito legal porque ajuda a gente a resolver problemas. E aí eu quero vender o peixe da criatividade, porque a criatividade é fundamental. Conforme os problemas vão mudando, conforme você vai tendo essa habilidade da criatividade, essa competência da criatividade, você vai resolvendo os problemas que vão aparecendo. E isso é muito legal. Mas Vitinho, pergunta para mim, mas só criatividade resolve? Pergunta para mim, por favor. Mas, Marcelo, só criatividade resolve, Marcelo? Vitinho, excelente pergunta e obrigado pela interação aí. Fico feliz aí que alguém perguntou alguma coisa. É claro que só a criatividade não resolve, né? Porque se você só tem criatividade, você é aquela pessoa que fica assim, tendo ideia, sabe? Você tem uma ideia, aí daqui a pouco você já tem outra ideia, no final do dia você teve 20 ideias e não colocou nenhuma em prática. Então, eu quero fazer um pacote aqui, se eu pudesse dar uma dica a todos vocês aqui, eu daria a dica de combinar criatividade com os recursos que você tem e iniciativa. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho para ficar mais claro. Então, criatividade com os recursos que você tem, mais iniciativa. Então, criatividade é a capacidade que a gente tem de resolver problemas. Recursos, os recursos que a gente tem, são as pessoas que a gente conhece, o nosso conhecimento, as nossas habilidades, e iniciativa é aquilo que vai fazer você colocar a sua criatividade em prática. Então, deixa eu trazer isso para o mundo real, para a gente entender, né? Quando começou a pandemia, eu me percebi durante 3 meses sem emitir nota fiscal, né? Eu acho que muita gente passou por isso, né? Eu trabalho também com treinamento, palestras, essas coisas, e aí todos os meus clientes resolveram cancelar os trabalhos. Falaram: Marcelo, a gente não sabe o que vai acontecer, vamos segurar aqui e a gente vai cancelar os trabalhos. Eu trabalho com treinamento, como o Vitinho, né? Trabalho com treinamento na parte de criatividade, inovação, liderança, desenvolvimento de competências. E aí eu me vi sem trabalho durante 3 meses. Aí eu pensei, eu não estou tendo trabalho, mas será que talvez algumas pessoas aí estão tendo trabalho? Comecei a verificar as pessoas que eu conhecia. Liguei para o Vitinho, liguei para empresas que eu já conhecia, parceiros que eu já conhecia, e nesse momento eu comecei a fazer algumas alianças com grandes empresas. Então, eu não tinha trabalho, mas empresas estavam tendo trabalho e começaram a distribuir um pouco do trabalho que eles estavam tendo comigo. Então, é importante você observar ao seu redor as pessoas que podem te ajudar a alcançar o seu objetivo, as pessoas que têm o conhecimento que você tem, que a habilidade que você tem que pode te ajudar o seu objetivo. Marcelo, mas eu não tenho criatividade. Mas tem alguém do seu lado que tem criatividade.
Senta com essa pessoa, senta com o maçareto, senta com alguém que é criativo, fala assim, cara, não tenho trabalho, me dá dicas do que eu posso fazer, não tenho criatividade também. Eu tenho certeza que essas pessoas vão trazer insights para que você possa alcançar o seu objetivo, talvez mesmo sem criatividade, com a criatividade dos outros. Então, gente, a criatividade hoje em dia é fundamental. A gente escuta aí todo mundo falando em crescimento exponencial, né? Vou dar um exemplo muito rápido aqui, ó. Empresas que... Eu estou trabalhando com uma empresa agora que eles querem alcançar o que eles alcançariam em 2 anos, eles querem alcançar em 1 ano. E eu acho que até identifiquei algumas pessoas que estão aqui assistindo, eles até sabem, mas eu não vou compartilhar porque acaba sendo sigiloso, né? Mas o que eles queriam fazer em 2 anos, eles querem fazer em 1 ano. Como é que faz isso? Fazendo as mesmas coisas que eles faziam? Não dá. Eles precisam de quê? De criatividade. Então, eles precisam fazer coisas novas para alcançar esse número agora em exponencial. Então, gente, a dica que eu dou é acessem lá o conteúdo do Maçareto, ele está dando várias dicas de criatividade e coloque isso em prática. Se você não é criativo, vai atrás de pessoas que são criativas para te dar orientações. Se você não tem iniciativa, faça parcerias com pessoas que têm iniciativa. Por exemplo, eu sou muito criativo, mas não tenho iniciativa. Então, eu vou procurar alguém que tem iniciativa e falar assim, professor Vitor, você me ajuda? Eu estou com um projeto aqui, mas eu não tenho muita iniciativa, você me ajuda? E essas pessoas vão te ajudar. Então, o que não pode é ficar parado, gente, porque o mundo está precisando de pessoas que resolvam problemas. O mundo está precisando de pessoas que tenham criatividade. Então, vai atrás da sua criatividade, desenvolva, porque mais cedo ou mais tarde não, né? De forma urgente, você vai precisar dela para resolver os problemas. Ok? Vitinho, deixa eu fazer propaganda no meu livro também, todo mundo fez? Mas é claro, por favor, Marcelo, vamos lá. E olha que legal, gente, esse livro nasceu também da criatividade. Deixa eu fazer propaganda aqui, ó. Tá aqui. Isso. Não é um livro invisível, mas eu vou colocar aqui no chat, aqui, ó, para vocês. Ele chama Do Alto do Pódio. Eu fiz esse livro em parceria com a Sandra Pires, também surgiu na pandemia. Eu tinha bastante conteúdo para escrever, fiquei pensando, quem que poderia contribuir com o livro, assim, de forma a trazer exemplos ricos, a trazer histórias incríveis, né? Não conhecia a Sandra Pires, entrei em contato com um amigo meu que conhecia uma pessoa que conhecia a Sandra Pires. A Sandra Pires é a primeira mulher brasileira a ganhar uma medalha de ouro olímpica, foi a melhor jogadora do mundo da década, e aí ela contribui com o livro, com as histórias incríveis dela, então também nasceu da criatividade. Então é isso, gente. Eu quero orientá-los, incentivá-los a comprar o livro aí. É um livro muito legal, traz bastante exercício, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado, Vitinho, obrigado a todos, queridos aí. Desculpa o textão, como diria no WhatsApp, né? Marcelo, te agradeço demais. Eu tinha escutado você falar, antes de eu fazer as pontes... Verdade. É verdade que você vai sortear um livro para alguém que está aqui hoje? Não, eu só queria saber se é verdade isso, vai. Vou sortear um livro, com certeza, e a hora que você me autorizar, eu faço o sorteio. Tá bom, combinado. Então, assim, pessoal, vocês percebam que já são praticamente 8h15, nós temos aqui 5 convidados que gentilmente trouxeram a sua perspectiva em áreas diferentes, mas todos eles, se você prestar atenção, trazem vários conselhos que eu tenho certeza vocês vão poder utilizar e, quem sabe, as experiências que eles trouxeram são coisas nas quais vocês podem se espelhar. Vejam, por que eu estou produzindo o podcast Reinvente-se? Fazendo isso de forma gratuita, graciosa, me esforçando para convidar pessoas como estas que estão aqui hoje, esses 5 colegas, que eu tenho certeza são expoentes nas suas áreas, são líderes com uma trajetória reconhecida de sucesso, venceram desafios. É porque eu tenho certeza absoluta, a minha convicção, não importa a idade, tá? A minha convicção é que, haja vista as mudanças recentes no mundo, todo mundo, empregado ou não, trabalhando ou não, está em transição de carreira. Porque mudou tanta coisa à nossa volta, e eu vou repetir, não importa a idade, não importa a área em que você está atuando, não importa se você está empregando ou não, trabalhando ou não, todo mundo está em transição de carreira, porque nós precisamos prestar atenção a essas mudanças e nos reinventar constantemente. Não é mais a cada 12 meses, 24 meses, 5 anos, não é isso. É às vezes a cada semana. O Humberto enfrentou um problema hoje ligado à tecnologia, eu também enfrentei, não estou na minha casa, estou num outro lugar, porque caiu a luz, estourou o sinal, não tinha 4G,
mas nós estamos aqui interagindo de uma maneira ágil, porque eu tive que me adaptar a uma situação em 2 horas ou em 1 hora. Não é que eu me reinventei em 1 semana, 1 mês, 1 ano, 5 anos. A gente se reinventa da noite para o dia na atual situação. E é o que nós falamos. Quem arriscar dizer que sabe o que vai acontecer, não está falando a verdade. Nós vamos ter que estar preparados para nos transformar face às mudanças desse mundo, que muitos chamam de BUNny, né? Que é o acrônimo em inglês, é o brittle, de frágil, é o A de anxious ou ansioso, é o N de non-linear ou não linear, e o I de incomprehensible, que para mim é uma coisa difícil de aceitar, um mundo incompreensível. Nós vamos ter que nos reinventar constantemente. Então, a intenção do nosso trabalho é trazer colaboração para que vocês possam fazer esse processo. Eu vou fazer um desafio, então, para a Fran, para o Machado, para o Humberto, para o Marcelo. Cadê aqui? Quem eu estou esquecendo? O Ivan teve que sair, na verdade, né? Que é o desafio de vocês sintetizarem os nossos convidados. Uma sugestão para as pessoas que vieram aqui assistir a gente hoje, pessoal. Antes de sortear os livros, e a Fran já avisou que vai sortear um livro dela também. Machado devia se animar e sortear um livro seu também, Machado. Você devia se animar aí, tá? Beleza? Fechou? Então, eu vou passar um desafio para vocês, que é fazer uma síntese das suas sugestões em 10 segundos. O que você deixaria como mensagem final? Pode ser? Vamos fazer assim? Vou começar com o Machado. Machado, qual é a tua mensagem final para hoje? Vamos lá. Liga o teu som aí, vai lá. Vamos lá. Meu livro de transição de carreira acaba com uma música, cujo refrão se você fizer o que não gosta, o máximo que vai ser é mediano. Então, a dica é essa. Faça aquilo que você gosta. Não é que é fácil, mas é muito mais fácil você se dar bem fazendo aquilo que você gosta do que fazendo aquilo que você não gosta. Maravilha, Machado. Eu posso prometer que eu vou sortear um livro seu? Pode, claro. Pode ser o do meu acervo aqui, a gente acerta isso depois, tá bom? Beleza. Tá legal. Vou pedir para a Fran, eu tenho também os livros dela no meu acervo aqui. Fran, você pode dar a tua mensagem final? Vamos lá. Vamos lá. Então, eu acho o seguinte, que o maior impedimento que a gente tem para aprender alguma coisa é a gente achar que já sabe tudo. Então, eu acho que esse é só um toque, assim, porque o aprendizado, ele abre a cabeça da gente para novas ideias, e novas ideias abrem novos insights, novas dimensões, e aí a gente começa a se abrir, muitas vezes, para um mundo que a gente não conhece. Então, o meu toque é um pouco esse, para a gente não parar de aprender. Maravilha, Fran, te agradeço demais, tá? Obrigado. Massareto, Humberto, vou passar para você agora, vamos lá. Abriu? Legal. Bom, numa frase, criatividade é simples, mas não é fácil. A resposta criativa é proporcional ao seu repertório. Invista nele. Olha, já tinha até pensado na frase que você ia falar. Gostei demais, maravilha. E vou passar para o Marcelo para fazer a mensagem final dele. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá. Olha, parece chavão, mas aquilo que te trouxe até aqui hoje não vai garantir que você vai chegar onde você quer chegar no futuro. Então, prepare-se para se reinventar, tá bom? Maravilha. Pessoal, vamos fazer o seguinte agora. Antes da gente fazer o fechamento e deixar um tempinho para eventuais perguntas, eu vou sortear os 3 livros, tá bom? Como é que vai funcionar? Eu vou aqui pegar um aplicativo de sorteio que vai me dar um número, eu vou olhar para os participantes que estão aqui e eu vou chamar um nome equivalente, mas a pessoa tem que falar que ela está presente aqui para ela poder mandar o endereço para mim no chat, porque aí eu mando o livro para ela, tá bom? Combinado? Então, assim, deixa eu pegar aqui o meu aplicativo, eu vou tirar um número aqui e eu vou contar no chat quem é a pessoa. Porém, a pessoa tem que se identificar, tá bom? Tem que falar, estou aqui, pode ser pelo chat mesmo, aí você me manda o teu endereço, combinado? Fechou? Então, vamos lá. Vamos começar com o livro do Marcelo. Como é que é o nome do livro mesmo, Marcelo? Peraí, repete. Do alto do pódio, como chegar ao topo sem perder a sua essência. Maravilha. Quem ganhou aqui na minha contagem foi o César Campos. César, você está aqui presente? Dá um sinal de vida, um alô, põe no chat, estou aqui, alguma coisa assim. Senão eu preciso mandar para outra pessoa. César Campos, dá um alô para mim no chat. Ah, maravilha, César, estou aqui. César, manda o teu endereço para mim no chat, que vai ser o livro do professor Marcelo Satin. Maravilha. Machado, repete o nome do teu livro aí, vamos lá. Solta o microfone, vai lá.
Economia mais criatividade igual economia criativa. Maravilha. O livro do Machado, lembrando, você tem que se identificar. Está indo para Larissa Maria de Carvalho. Larissa, você está por aqui, Larissa? Dá um alô para mim, Larissa, se você estiver por aqui. Põe no chat ou fala alguma coisa, abre o microfone. Estou sim, está me ouvindo? Estou ouvindo, Larissa. Boa noite, que legal. Você ganhou o livro da Economia Criativa. Coloca o teu endereço para mim no chat depois, ou eu vou colocar meu e-mail aqui. Podem mandar para o meu e-mail, tá bom? Também, tá bom? Sim, obrigada. Vou por aqui, ó. vitor@pensemelhor.com.br, tá bom? E o terceiro livro, que é o da Fran. Fran, repete o título do livro. Pronto. Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. Maravilha. O livro da Fran está indo para, no sorteio aqui, Vânia Conopa. Vânia, você está por aí, Vânia? Vânia, está por aí? Dá um sinal para mim, põe no chat. Ou dá um alô. Aqui, ó, Vânia, estou por aqui, colocou no chat. Maravilha, Vânia, legal. Então, eu sorteei aqui os 3 livros. Vânia, você tem meu e-mail, conhece meu contato no LinkedIn, pode mandar para mim mensagem com o teu endereço, eu vou te encaminhar. Humberto, fica à vontade, põe o link que você quiser aí. Pessoal, nós temos mais alguns minutinhos para o nosso tempo oficial de evento, não quero atrasar ninguém. Alguém quer fazer alguma pergunta para os nossos convidados? Eu sei que tinha algumas no chat lá, mas você pode, inclusive, levantar a mão e pode falar, se você quiser. Pode abrir o microfone e falar, ou levanta a mão para eu saber que você quer fazer uma pergunta. Eu só vou fazer uma pergunta aqui para o Machado, que eu sei que tinha ficado lá atrás. Machado, qual vai ser, porque eu acho que eu quero ouvir a tua resposta, tá? Qual vai ser o maior desafio do próximo ministro da Economia, Machado? O que você acha? Fácil, não, é pergunta fácil, então vai lá, responde aí, vai. Se eu tivesse a resposta, eu provavelmente não estava aqui. Mas vamos lá. Não tem muito mistério, né, Vitor? Ele vai, seja lá quem for que vai ganhar a eleição, vai herdar um país que não conseguiu sequer atingir o patamar que tinha em 2014. Uhum. Esquece o que vai acontecer agora. O atual presidente, diga de passagem que eu não gosto dele, ele pegou um azar, não tem dúvida. Dos 4 anos dele, ele pegou 3 com pandemia. 2 e mais 1 com o resto de pandemia. Então, é natural que o desempenho não tenha sido muito bom. Mas a situação vem muito mal desde o período Dilma. Aqueles 2 anos finais da Dilma puseram o país numa situação terrível. O país ali acumulou 2 anos seguidos de crescimento negativo de 3,5%. Então, tudo que nós fizemos de lá para cá não colocou o país ainda naquele patamar. Então, claro que o objetivo básico vai ser retomar o crescimento, mas não pode fazer isso de qualquer jeito, porque você tem que cuidar da inflação, você tem que cuidar de uma série de coisas. Então, o desafio não é fácil. Ele vai ter... O Paulo Guedes é muito criticado, mas eu falo tranquilamente, se é ruim com o Paulo Guedes, seria muito pior sem ele. Obrigado, Machado. Vamos fazer o seguinte, olha, eu estou projetando para vocês todos, vocês todas, os meus contatos, porque eu quero repetir o quanto eu me sinto honrado e privilegiado com a presença de vocês, tanto os nossos convidados que estão aqui até agora, menos do Ivan, que precisou sair. Então, deixo aqui o meu agradecimento oficial de público para todos eles, todas elas, mas especialmente para vocês que vieram aqui para escutar, para trocar ideias. Eu estou gravando essa conversa e a intenção é colocá-la no ar, no YouTube, para que vocês possam eventualmente assistir de novo e possam divulgar para quem vocês quiserem. E eu deixo a minha última mensagem. Apesar, inclusive, do panorama que o Machado acabou de apontar, e eu queria que ele falasse isso, eu continuo tendo plena convicção, por isso que eu trabalho nessa linha, de que as pessoas que têm, como a Fran muito bem lembrou, um propósito firme e claro, as pessoas que estão cientes, estão autoconscientes, têm o autoconhecimento das suas capacidades e dos seus talentos, as pessoas que querem e fazem o esforço necessário, desenvolver a sua, por exemplo, criatividade e inovação, estas são as pessoas que vão aproveitar as oportunidades épicas e vão fugir dos riscos trágicos, mesmo numa situação de incrível desafio que nós estamos vivendo. E nós temos que lembrar que a proposta de reinvenção não é bem uma alternativa, eu acho que é quase que uma obrigação, ou é uma obrigação para todo mundo
que quiser se manter relevante na área profissional atualmente e, portanto, que quiser estabelecer, tenho certeza, um equilíbrio também com a vida pessoal, porque os desafios não vão diminuir, a velocidade não vai desacelerar nos próximos tempos, a tendência é que os desafios aumentem e que as coisas continuem ficando um pouquinho mais rápidas. Mas eu sei que nós conseguimos, inclusive melhor juntos, nós vamos conseguir identificar e vencer esses desafios. Então, pessoal, a todos e a todas, muito grato pela presença. Depois eu vou compartilhar o link do nosso evento lá no LinkedIn, no YouTube, etc., com o apoio do Humberto, principalmente, e vou me despedindo aqui de vocês oficialmente. Vou deixar mais uns 5 minutinhos aqui o evento, caso vocês queiram ficar para bater um papo, e às 8h30 eu vou encerrar obrigatoriamente aqui a nossa reunião, desejando a todos vocês, todas vocês, um 2022 incrível. É um desejo sincero e autêntico, pessoal. Que 2022, com todos os seus desafios, seja um ano incrível. Valeu, pessoal. É isso aí, a gente se vê. Valeu, Machado, valeu, Marcelo, Fran, Humberto, o Ivan, que não está mais aqui, todos os nossos convidados. Valeu, pessoal, muito obrigado. A gente vai se falando, tá bom? Tem um 2022 incrível, pessoal. Até a próxima. A Adriana, que está aqui também, obrigado. Todo mundo que a gente conhece aqui dos outros eventos, foi sensacional, pessoal. Valeu, obrigado, tá? Quem quiser bater papo, estou por aqui mais uns 5 minutinhos, a gente vai encerrar aqui oficialmente 8h30. Se não, repito os meus votos. Um 2022 incrível para vocês, pessoal. Agora, Valeu, agora eu posso brincar com a tela aqui, ó. Vamos colocar na visão imersiva aqui no finalzinho. Vamos lá. Ó. Só para a gente ver como é que fica. Vamos ver aqui. Ó. Sensacional. Vamos deixar gravada aqui a visão de plateia, de auditório, né? Me passa, por favor, o endereço da Larissa, que eu mando o livro para ela, porque esse daqui você também não tem. Pode deixar. Eu vou baixar aqui depois na nuvem essa gravação e vou te mandar, tá bom? Legal. Valeu, pessoal. Show de bola. Obrigado, tá? Só, Marcelo, você trabalhou com a Sandra. Ela conseguiu aguentar a Jaqueline durante muito tempo. Então, trabalhar com ela deve ser muito fácil, depois dela ter trabalhado com a Jaqueline. Foi muito legal os bate-papos com ela. Ela traz umas lições muito legais. E realmente a Sandra, em nível assim, de exigência, porque você imagina, a Sandra, a Jaqueline estava já querendo se aposentar. Então, era a oportunidade dela jogar as Olimpíadas, que abriu para o vôlei de praia feminino, e aí logo depois ela ia se aposentar. Então, era a chance da vida dela, né? E quando ela pegou a Sandra para jogar com ela, a Sandra era um potencial, era um diamante bruto que estava sendo formado. Então, quem formou a Sandra foi a Jaqueline. E aí ela conta várias histórias, é muito legal. A Jaqueline era bem firme, assim, no... Isso não vai ser lançado no ar, né, professor Vitor? Não, imagina. Se quiser, eu paro de gravar agora, você avisa antes, tá bom? Não, mas é realmente a Jaque era extremamente exigente assim na Sandra, porque realmente era a última oportunidade dela ganhar uma medalha olímpica, né? Ainda bem que ela ganhou, né? Porque seria uma sacanagem ela encerrar a carreira sem isso. Com a cracaça na quadra e na praia.